Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o governo de São Paulo informou que o número de mortos no litoral norte do estado chegou a 49. As equipes de resgate seguem em busca de dezenas de pessoas que estão desaparecidas. Moradores da Barra do Saí, um dos bairros de São Sebastião mais afetados pelos temporais no litoral norte paulista, relataram que não receberam qualquer tipo de alerta para o risco de deslizamentos por causa das fortes chuvas do último fim de semana. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, informou que previu com 3 dias de antecedência os temporais e avisou a Defesa Civil Nacional e as defesas civis locais. A Prefeitura de São Sebastião afirmou que emitiu alertas na noite de sábado, quando as chuvas começaram, mas não divulgou um alerta prévio sobre as chuvas da madrugada de domingo. O Ministério Público Estadual informou que há 2 anos comunicou à Prefeitura sobre o crescimento desordenado com a ocupação nos morros da Vila Saí, na costa sul de São Sebastião, e cobrou a regularização da área. No documento, o Ministério Público acrescentou ainda que a comunidade estava instalada em uma área sujeita a risco de deslizamentos de terra e suscetível a inundações. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, 1.730 pessoas estão desalojadas e 1.686 estão abrigadas em escolas, creches, igrejas e no Instituto Verde Escola. A cidade registrou mais de 600 milímetros de chuva no último final de semana e a previsão da Defesa Civil é de que chova mais 200 milímetros até o fim de semana. A Marinha enviou um navio aeródromo multipropósito Atlântico a São Sebastião, com 6 helicópteros, 3 embarcações de desembarque de viatura e equipes para o transporte de pessoas e outros equipamentos. A embarcação ainda conta com um hospital de campanha com 200 leitos, UTI, médicos de várias especialidades, como ortopedista, cirurgião, clínico geral, profissionais de enfermagem e saúde bucal. 180 fuzileiros navais também vão atuar com um maquinário, como mini carregadeiras e ambulâncias, na desobstrução de vias e outros locais. E enquanto a região sudeste sofre com as chuvas, o Rio Grande do Sul tem 317 cidades com estado de emergência decretado devido à falta de chuvas, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil Gaúcha. Destas 191, já tiveram a situação reconhecida pelo governo federal, que autorizou o repasse de 430 milhões de reais para ações emergenciais de enfrentamento da estiagem no interior do Rio Grande do Sul. Segundo a União, a verba vai ser destinada às áreas de agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. E olha só, o Brasil tem registrado eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes nos últimos anos devido às mudanças climáticas. Especialistas alertam que o país precisa de uma reformulação na política pública para evitar tragédias ainda maiores. As chuvas recordes que deixaram dezenas de mortos no litoral norte de São Paulo são o mais novo exemplo no país dos efeitos das mudanças climáticas, que exigem uma série de políticas públicas de mitigação e reordenamento urbano. Mais de 680 milímetros de chuva caíram em 24 horas no final de semana passado em São Sebastião, um balneário paulista entre o mar e a serra, onde está concentrada a maior parte das vítimas. A água provocou rios de lama que arrastaram casas construídas nas encostas da região, a 200 quilômetros da capital do estado. A chuva foi mais do que o dobro do esperado para todo o mês, o que marca o maior volume acumulado da história do Brasil, de acordo com autoridades. Francis Lacerda, investigadora do Laboratório das Mudanças Climáticas do Instituto de Agronomia de Pernambuco, afirmou que as chuvas diminuíram como um todo nas últimas décadas, ao mesmo tempo em que os eventos extremos se tornaram mais frequentes. No litoral paulista, o fenômeno foi intensificado pela serra e pela passagem de uma frente fria com ventos marítimos mais intensos, mas chuvas como essas podem acontecer em um litoral sem montanha. Mais de 9 milhões de pessoas vivem em áreas de risco por deslizamentos ou inundações no Brasil, de acordo com números oficiais.
Especialistas afirmam que grande parte das pessoas pobres são empurradas para estas zonas devido à especulação imobiliária e que elas precisam ser tiradas desses locais como parte de uma reformulação das políticas públicas urbanas. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o presidente russo Vladimir Putin prometeu hoje aumentar a produção industrial militar do país e anunciou míssil nuclear e mais hipersônicos na véspera do primeiro ano da guerra. O anúncio foi feito em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, véspera do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. Um exército e uma marinha modernos e eficientes garantem a segurança e a soberania do país, um desenvolvimento estável e o futuro. Por isso, como dito antes, vamos priorizar o fortalecimento da nossa capacidade de defesa. O líder russo também anunciou que os mísseis balísticos intercontinentais Sarmat, apresentados em 2018 como invencíveis, serão colocados em serviço. Prestaremos maior atenção ao fortalecimento da tríade nuclear. Neste ano, os primeiros lançadores do sistema de mísseis Sarmat vão entrar em serviço de combate, juntamente com o novo míssil pesado. Vamos continuar a produção regular dos jatos hipersônicos Kinzhal e começar a entrega massiva dos mísseis hipersônicos Zircon. O exército russo tenta retomar a ofensiva no Donbas, no leste da Ucrânia, onde sofreu várias derrotas. Muitos analistas esperam um novo grande ataque na região durante as próximas semanas. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, divulgou ata de uma reunião que revela incertezas e indica uma possível recessão econômica no país. As atas divulgadas pelo Federal Reserve indicaram que há sinais de que a inflação nos Estados Unidos está caindo, mas não o suficiente para conter a necessidade de aumentar as taxas de juros. No documento, o órgão aumenta os juros em 0,25 ponto percentual e eleva a taxa de 4,5% para 4,75% ao ano. A medida foi defendida pelos executivos para impedir que a inflação dispare, mas especialistas locais pontuam que a proposta pode não ser o suficiente para frear o aumento. A meta inflacionária americana está em 2% ao ano, mas o mercado demonstra preocupação com o impacto da elevação dos juros e a probabilidade da economia entrar em uma recessão esse ano, caso o Federal Reserve demore para agir ou haja rapidamente. A expectativa é de uma possível retração geral da atividade econômica, com queda no nível da produção, aumento do desemprego, queda na renda familiar, etc. De acordo com o documento, alguns participantes da reunião observaram que incertezas associadas ao panorama econômico eram altas. Entre os fatores de risco citados no documento estavam a guerra na Ucrânia, a reabertura econômica da China e a possibilidade de o mercado de trabalho ficar apertado por mais tempo do que o esperado. O braço executivo da União Europeia anunciou hoje a proibição do aplicativo TikTok em aparelhos oficiais. A medida foi adotada para proteger os dados da comissão e reforçar a segurança online. De acordo com uma fonte da instituição, os funcionários da comissão receberam a ordem de apagar o aplicativo dos dispositivos oficiais até 15 de março, o que confirma uma informação divulgada pelo site Euractiv. A medida foi adotada para proteger os dados da comissão e reforçar a segurança online. A Comissão Europeia tem desde o início do mandato um foco muito grande em cibersegurança, proteger nossos colegas e, é claro, todos que trabalham aqui na comissão. Um porta-voz do TikTok reagiu e manifestou decepção com a decisão, que afirmou ser equivocada e baseada em mal-entendidos. A empresa matriz do TikTok, a chinesa ByteDance, é objeto de estrita vigilância em países ocidentais diante de suspeitas de que autoridades tenham acesso aos dados dos usuários. Em 2022, os Estados Unidos proibiram o aplicativo nos dispositivos do governo federal e alguns congressistas tentam proibir o TikTok de operar em todo o país. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.